dia, boa tarde, boa noite, olá todo mundo, tudo bem com vocês? Hoje, nesse vídeo, a intenção é a gente falar sobre o nosso processo do NIS, que eu e as crianças a gente conseguiu o NIS, a Fé, a gente vai comentar também a questão do processo dela, mas comentar como é que foi o processo, como conseguimos, foi difícil, mas conseguimos. O meu caso, como eu já tinha contrato de trabalho, teoricamente era mais para ser simples. Mas a gente ficou mais de 2 semanas, o pessoal tentando, eu tentei também depois, a empresa não estava conseguindo. Quando você faz o processo do NIS, ele tem como se fosse um robô, tem uma programação que se não tiver bem certinho, ele descarta. E aí a gente teve que fazer o pedido, o pessoal ligar na Segurança Social para fazer a liberação do meu NIS. E aí, basicamente, no mesmo dia que eu pedi, saiu. Mas aí porque teve essa forçada, né? Já as crianças, foi um processo e tanto, assim, até ficar claro como deveria ser o processo deles, que haviam nos falado que a gente tinha que, primeiro, pedir o abono social para pedir o NIS, aí depois falaram que a gente... o abono de família, desculpa, o abono de família, depois que a gente tinha que pedir o NIS primeiro para conseguir o abono de família, no fim a gente tem que pedir o abono de família para conseguir o NIS. Tá, então o processo é o seguinte: a gente foi na loja do cidadão, eles dão um papel para preencher. Aí eu requerente tem que ter o NIS, então a gente só conseguiu pedir o NIS das crianças quando eu tinha NIS, quando eu tive o NIS, só isso. Então quem está requerendo tem que ter o NIS, senão nem consegue fazer o pedido. Então a gente tem que esperar eu conseguir meu NIS para conseguir fazer o NIS das crianças. E aí com o meu NIS a gente solicitou o abono de família para os dois. Não quer dizer que a gente vai receber, porque pelo que a gente entendeu, para ter o abono de família, tem que ter título de residência. Isso ainda a gente vai demorar para ter, porque nosso agendamento na AIMA só está para o final do ano. Mas, enfim, a gente tem que fazer a solicitação que precisa... Como assim, a gente vai pedir o abono de família, pode ser que a gente não ganhe, mas para a gente conseguir o NIS. E aí a gente manda o abono de família, então o comprovante que a gente fez o pedido, então a gente manda o pedido e aí o pessoal da loja do cidadão gera um recibo, né, como se fosse um comprovante que nós fizemos o pedido. Aí com isso a gente conseguiu o NIS das crianças. Então, depois que você faz o tiro, consegue o NIS, tem que fazer prova de vida ou ir na loja do cidadão fazer a solicitação. Então, os dois já tem NIS. Né, do documento que fala o número do NIS. Isso, é o número do NIS. Porque quando diz assim, aceito, como é que é, recebido ou aprovado, eu não lembro como é que é. Aprovado. Enfim, aprovado. Mas aí ele não dá o número, daí você tem que fazer meio que uma prova de vida pelo site ali, se tu quer pegar no site. Mas se tu quer ir qualquer coisa, pode ir na loja do cidadão. E o processo da Fran é um processo que ainda a gente não conseguiu. Como a Fran ainda não tem trabalho aqui em Portugal, normalmente adultos é mais difícil, né? Então tem que ter um trabalho. É engraçado, né? Para você trabalhar, tu tem que ter um NIS. Como é que é? Para você conseguir trabalhar, você tem que ter um NIS. Para você conseguir o NIS, você precisa ter um trabalho. E para você conseguir o NIS, você tem que ter um trabalho. Contrato de trabalho. E para você começar a trabalhar, você tem que ter um NIS. É meio confuso às vezes, sabe? Para mim não faz muito sentido, porque se é um documento que todo mundo tem que ter, deveria liberar para qualquer pessoa tirar, sabe? Não faz muito sentido, sabe? Mas isso a gente já sabia de vídeos que a gente já tinha visto, né? A gente já sabia que brasileiros passavam por essa mesma situação. E tem muita empresa que a gente sabe, né? Acho que não só brasileiros, né? Que a gente não viveu, que a gente viu, né? Não foi a nossa experiência, mas que falam que tem empresa que não contrata se não tem o NIS. Mas, poxa, mas eu preciso do contrato de trabalho para ter o NIS. Enfim, mas a gente não viveu essa situação, tá? Então só a gente já viu brasileiros comentando. Ainda não, talvez eu viva, né? Dependendo da situação da Fran. Acho que um comentário importante também sobre o NIS é que facilita bastante você ir pessoalmente na loja do cidadão. Mesmo que seja confuso, eu sinto que as coisas são mais claras pessoalmente. Então, mesmo que, várias vezes que a gente foi lá, às vezes o procedimento que eles passaram foram diferentes. Mas eu acho que indo lá, mesmo que demore um pouco pra gente ser atendido e tal, mas é melhor do que você tentar uma informação pelo site, porque eu não encontrei, a gente não encontrou um passo a passo pelo site, por exemplo. Não é muito claro essas informações. Algumas dicas que o pessoal deu nos ajudou bastante. A questão das dicas por exemplo,
uma das moças que atendeu a gente na segurança social, de uma das vezes que a gente foi, ela deu uma sugestão de como montar o documento para subir ali no site. Então, colocar tudo num documento só. O Wellington vai saber explicar direito, porque foi ele que fez. Mas como que é, mano? A orientação é colocar todos os documentos. Por exemplo, tu vai colocar o teu visto, o teu passaporte, o teu contrato de trabalho. Tudo num PDF tudo só. num PDF só. Mas se atende ao seguinte, o tamanho do arquivo é 3 megas. Então você tem que meio que juntar uns PDFs e ficar comprimindo o arquivo. Aí tem as ferramentas aí disponíveis na internet aí para tentar comprimir. Não consegui, por exemplo, não deu para colocar o passaporte, por exemplo, das crianças, o arquivo geralzão, grandão, não foi com o passaporte porque não dava. Aí o das crianças foi o pedido de abono e o comprovante do abono, que a gente fez o pedido, e o meu NIS. Basicamente é isso. O das crianças foi isso. Mas, por exemplo, o meu NIS foi o meu contrato de trabalho, foi meu passaporte, foi certidão de casamento, foi passaporte, visto, foi um monte de coisa, um pacotão. Então, às vezes, dependendo do tamanho do arquivo que fica, você consegue colocar um pacotão. Isso facilita bastante, tá? Bastante. Então, tu vai ter que anexar um primeiro arquivo, né? Um outro fator importante, quando você vai fazer pedido para as crianças, como eles têm um representante legal, vai ter o documento deles, um monte de documento deles e o do adulto, né? Então é bom separar do requerente. Então é bom separar já uma pasta, tipo um PDF com vários documentos do requerente, né? Do adulto no caso. Isso é bem importante, que ajuda também. Mas enfim, é isso, a gente ficou bem feliz mesmo, que ajuda bastante isso. E daí a gente já vai ajeitando a questão da nossa documentação, né? Agora o que falta para nós é o título de residência, que isso aqui vai demorar um pouquinho mais, mas as outras coisas a gente está encaminhando bem. Para mais algum comentário? Acho que é isso. É isso, então a gente só queria compartilhar com vocês essa vitória, né? Mais uma vitória que a gente conseguiu aqui, tá bom? Um grande beijo a todos e Deus abençoe, tchau, tchau. Melhor, né? Se inscreva no canal, por favor, e se gostou desse vídeo, curta, beleza? Valeu!